Em 1845, a Irlanda ainda vivia sob o domínio do Império Britânico. Foi nesse período que o país enfrentou uma das maiores tragédias da história europeia, uma fome devastadora que mergulhou milhões de pessoas na miséria. Uma doença destruiu grande parte das plantações de batata, principal alimento da população mais pobre. Como se isso não bastasse, epidemias começaram a se espalhar rapidamente entre pessoas já enfraquecidas pela falta de comida. Em poucos anos, milhões morreriam ou seriam forçados a abandonar sua terra natal. Mas a tragédia não foi causada apenas pela natureza. Enquanto famílias inteiras passavam fome, muitos proprietários de terras continuavam cobrando impostos e aluguéis impossíveis de pagar. Mesmo diante do sofrimento generalizado, pouco ou nenhum auxílio chegava aos agricultores que lutavam para sobreviver. Batatas apodreciam nos campos, casas eram confiscadas, famílias eram expulsas de suas próprias terras. E foi nesse cenário de desespero que Martin Finney finalmente retornou para casa. Após anos servindo no exército britânico e lutando em uma guerra distante no Afeganistão, ele acreditava que finalmente poderia reencontrar sua família. Mas, durante a viagem de volta, algo parecia errado. As estradas estavam vazias. As aldeias pareciam abandonadas. E os poucos sobreviventes que cruzavam seu caminho carregavam no rosto as marcas da fome e da desesperança. Quando finalmente chega à sua aldeia, Martin encontra uma realidade ainda pior do que imaginava. Sua antiga casa havia sido transformada em um chiqueiro. O responsável por aquilo era seu próprio tio, Bert. Sem demonstrar muito remorso, ele revela que a mãe de Martin havia morrido cerca de um ano antes. Como se a notícia não fosse cruel o suficiente, Martin descobre que seu irmão também está morto. Executado após entrar em conflito com um agente ligado aos proprietários de terras. A cada nova revelação, fica claro que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Mas, enquanto a população sofria, aqueles que controlavam a região pareciam se preocupar apenas em proteger seus próprios interesses. O que mais revolta Martin é descobrir que seu próprio tio passou a trabalhar para os mesmos homens responsáveis pelo sofrimento da comunidade. Agora atuando como capataz, Bert ajudava a cumprir as ordens daqueles que expulsavam famílias inteiras de suas casas. E tudo o que ele consegue oferecer a Martin é uma desculpa tardia por não ter protegido sua mãe e seu irmão. Sem ter para onde ir, Martin decide procurar Anya, a viúva de seu irmão. Ao encontrá-la, percebe imediatamente que a situação é ainda mais grave do que imaginava. A comida é escassa. As crianças estão famintas. E cada dia se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Pouco depois, Michael, o filho mais velho de Anya, retorna para casa carregando algumas batatas roubadas. Para ele, aquilo não é um crime. É a única maneira de manter seus irmãos vivos. Michael também guarda um profundo ressentimento contra Martin. Afinal, enquanto muitos irlandeses sofriam sob o domínio britânico, Martin vestiu o uniforme do próprio exército que representava aquele poder. O jovem o vê como um traidor. O que ele não sabe é que Martin nunca teve escolha. Na época, alistar-se foi a única forma de conseguir dinheiro suficiente para manter sua mãe viva. Mesmo diante da hostilidade, Martin tenta ajudar. Ele entrega parte do pouco dinheiro que possui e sugere que todos abandonem a Irlanda antes que seja tarde demais. Seu plano é simples: juntar recursos suficientes para atravessar o oceano e recomeçar a vida na América. Mas a realidade da fome tornava qualquer esperança cada vez mais distante. No dia seguinte, enquanto caminham pela região, Anya mostra a Martin o que aconteceu com suas plantações. As batatas apodreceram antes mesmo de serem colhidas. O pouco que restou desapareceu rapidamente. Sem colheita, não havia comida. Sem comida, não havia dinheiro. E sem dinheiro, as famílias eram expulsas sem piedade. Casas eram demolidas. Grãos eram confiscados. A situação da família de Anya estava prestes a piorar ainda mais. Pouco tempo depois, policiais britânicos chegam acompanhados por Cronin, um dos homens responsáveis por executar as ordens dos proprietários de terras. A missão é simples: expulsar todos dali. Não importa se há crianças. Não importa se é inverno. As ordens devem ser cumpridas. Anya implora por mais tempo, mas ninguém demonstra compaixão. Quando Martin chega ao local, encontra sua família sendo retirada à força. Desesperado, ele tenta impedir o despejo. Tenta argumentar. Tenta negociar. Mas é imediatamente contido pelos policiais. Sem alternativas, Anya assiste à destruição da própria casa.
O único abrigo que ainda restava para seus filhos desaparece diante de seus olhos. Enquanto isso, as autoridades também estão atrás de Michael. O jovem havia roubado batatas para alimentar os irmãos. Mas, para o sistema, a fome não era desculpa. Era crime. Quando finalmente o encontram, a situação sai do controle. Durante a abordagem, Michael reage e esfaqueia um agente fiscal. A resposta vem na mesma hora. Um disparo. E tudo termina ali. Michael cai morto. Mais uma vítima de uma terra onde sobreviver parecia ser uma ofensa. A perda destrói Anya. Mas a tragédia ainda não acabou. Martin é levado para uma delegacia após enfrentar as autoridades. Lá dentro, observa a indiferença daqueles homens diante do sofrimento que se espalha por toda a Irlanda. A fome aumenta. As doenças se multiplicam. E ninguém parece se importar. Toda a dor acumulada dentro dele finalmente chega ao limite. Durante um interrogatório, a tensão explode. Tomado pela raiva, Martin ataca os policiais. Em poucos minutos, transforma a delegacia em um cenário de destruição. Quando tudo termina, ele incendeia o prédio e desaparece na noite. Na manhã seguinte, a neve começa a cair. Martin retorna para procurar Anya e as crianças. Talvez ainda houvesse tempo para ajudá-los. Mas já era tarde demais. Dentro do abrigo destruído, ele encontra todos congelados. Abraçados sob um único cobertor. Imóveis. Em silêncio. Naquele instante, algo muda para sempre. Depois de perder a mãe, o irmão, Michael e agora o restante da família, Martin toma uma decisão definitiva. A partir daquele momento, sua luta deixa de ser por sobrevivência e se transforma em uma busca por vingança. Enquanto isso, do outro lado do mar, um homem chamado Hannah recebe uma proposta inesperada. Ex-soldado e antigo companheiro de Martin no Afeganistão, ele está preso e prestes a perder a própria liberdade. Mas o governo britânico lhe oferece uma saída: capturar Martin Finney. Sem escolha, Hannah aceita a missão e parte para a Irlanda acompanhado por Pop e pelo jovem soldado Robson. Enquanto a caçada começa, Martin inicia sua própria lista de acertos de contas. Seu primeiro alvo é Bert, o tio que abandonou sua família para trabalhar para os proprietários de terras. Tomado pela revolta, Martin exige respostas sobre a morte do irmão e sobre os responsáveis por tanta destruição. Bert revela que juízes, policiais e agentes fiscais servem aos interesses dos grandes proprietários. Quando tenta reagir, já é tarde demais. Martin o mata e segue em frente. Pouco depois, ele presencia outro exemplo da injustiça que domina a região. Um homem é julgado por roubar trigo para alimentar a família faminta. Mesmo diante do desespero, o juiz não demonstra compaixão e o condena a trabalhos forçados. Mas o magistrado não chega a aproveitar sua vitória. Após o julgamento, Martin o encontra sozinho em seu gabinete. O encontro é rápido e fatal. Quando Hannah e seus companheiros chegam ao local, encontram apenas o resultado. O juiz está morto. Agora não há mais dúvidas. Martin não está matando aleatoriamente. Ele está eliminando, um por um, todos aqueles que ajudaram a transformar a fome em uma tragédia ainda maior. E a perseguição acaba de ficar muito mais perigosa. Enquanto Hannah segue os rastros de Martin, a fome continua devastando a Irlanda. Em uma pequena comunidade, voluntários distribuem sopa aos sobreviventes. Antes da refeição, todos são obrigados a esperar por uma oração. Mas Martin já perdeu a paciência com discursos. Sem cerimônia, ele pega uma tigela e começa a comer. Quando tentam impedi-lo, ele deixa claro que pessoas famintas precisam de comida, não de formalidades. Sua atitude encoraja outros aldeões a fazer o mesmo. Naquela noite, Hannah relembra os tempos de guerra. Entre todas as lembranças do Afeganistão, uma coisa permanece clara. Martin sempre foi um dos melhores soldados que conheceu. No dia seguinte, uma nova pista surge. Cronin, o homem responsável pelo despejo da família de Martin, pode ser o próximo alvo. Ao chegarem à propriedade, Hannah e seus homens encontram sinais de que chegaram tarde demais. Cronin já está morto, enterrado entre os próprios grãos que confiscava dos aldeões. Agora o padrão está completo. Todas as vítimas fazem parte do mesmo sistema. Isso leva Hannah a uma conclusão inevitável. Existe apenas um nome restante na lista de Martin: Lord Kilmichael, o homem mais poderoso de toda a região.
Agora que Hannah compreende quem são as vítimas escolhidas por Martin, ele finalmente entende qual é o destino final daquela jornada. Lord Kilmichael. O homem que controla terras, tribunais e autoridades por toda a região. Durante a perseguição, Martin consegue se aproximar de Hannah sem ser percebido. Sob a escuridão da noite, os dois antigos companheiros de guerra conversam pela primeira vez desde o início da caçada. Martin fala sobre tudo o que encontrou ao voltar para casa. As famílias destruídas. As crianças mortas pela fome. As terras tomadas à força. E o abandono completo do povo irlandês. Suas palavras atingem Hannah profundamente. Pela primeira vez, ele começa a questionar quem realmente é o vilão daquela história. No dia seguinte, eles chegam à propriedade de Lord Kilmichael. Ali, enquanto milhares passam fome do lado de fora dos portões, toneladas de alimentos continuam sendo enviadas para a Inglaterra. A cena revolta Robson. O jovem soldado já não consegue ignorar o sofrimento que presencia. Tomado pela indignação, ele tenta abrir os portões para os aldeões famintos. Mas é baleado antes de conseguir. Sua morte deixa claro que proteger o sistema é mais importante do que salvar vidas. E agora, o confronto final entre Martin e Kilmichael parece inevitável. Ao chegar ao esconderijo de Lord Kilmichael, Martin finalmente encontra o homem que considera o principal responsável pela tragédia de seu povo. Mas tudo era uma armadilha. Pop e os soldados já estavam esperando. Martin é capturado e parece que sua jornada chegou ao fim. Então surge a última surpresa. Quando recebe a ordem para executá-lo, Hannah se recusa. Depois de testemunhar a fome, as injustiças e o sofrimento dos irlandeses, ele já não consegue enxergar Martin como um simples criminoso. Aproveitando a confusão, Martin consegue escapar. Mas Hannah paga caro por sua escolha e é preso pelos próprios homens da coroa. Pouco tempo depois, enquanto Hannah está prestes a ser executado, um disparo interrompe tudo. Martin voltou. O caos toma conta do local. Em meio à confusão, Lord Kilmichael é morto e os aldeões invadem os depósitos de comida. Pela primeira vez, os suprimentos deixam de servir aos poderosos e passam para as mãos de quem realmente precisa deles. Durante o confronto final, Martin luta até o limite de suas forças. Mas os ferimentos acumulados cobram seu preço. Mesmo conseguindo derrotar seus inimigos, ele acaba sendo atingido mais uma vez. Desta vez, de forma fatal. Com a batalha encerrada, Hannah permanece ao seu lado. Antes de morrer, Martin faz apenas um pedido. Que Hannah deixe a Irlanda e encontre uma nova vida longe de toda aquela tragédia. Pouco depois, Martin fecha os olhos pela última vez. Mas sua história permanece. Porque ele não foi lembrado como um traidor. Foi lembrado como um homem que perdeu tudo, mas ainda assim decidiu lutar pelos esquecidos. E talvez essa seja a verdadeira mensagem de Black 47. Quando a injustiça se torna rotina, até mesmo os homens mais comuns podem se transformar em símbolos de resistência.